Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Chegamos à quarta-feira, dia 7 de junho de 2023. Que bom encontrar você aí acompanhando a programação da sua TV Arapuã, ligado nos assuntos do momento. E um dos assuntos do momento no país como um todo é essa medida do governo federal visando reduzir os preços dos veículos, dos automóveis populares aqui no país. A gente está hoje para conversar com quem entende muito sobre o tema. Eu estou falando do empresário do ramo de veículos, ele que foi presidente já do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos aqui na Paraíba. O empresário José Carneiro, do Grupo Carneiro Renault, está aqui conosco. Zé Carneiro, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. O povo está ansioso para saber, enfim, dos detalhes dessas medidas, dos reflexos, para a gente poder sonhar de novo com carros novos aqui. Boa tarde, obrigado pela sua presença no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Prazer estar aqui na Arapuã, uma TV que tem uma imensa audiência, estar aqui com você, um programa muito referendado por toda a nossa sociedade. E no que eu puder ajudar a tirar as dúvidas, será um prazer. Obrigado, bom demais. Vamos começar assim, para a gente fazer uma leitura de início. Acho que a primeira pergunta para a gente fazer é: por que é que o carro está tão caro no Brasil e é tão caro no Brasil? Que leitura, que detalhes compõem essa sensação do povo brasileiro? Bom, é verdade, o carro é caro, mas eu queria fazer aqui um paralelo, até porque recentemente, desde o mês passado, quando houve o primeiro anúncio, um pouco desastrado, é bom que se diga, a gente vai chegar nele, vai chegar lá, fizeram-se vários estudos em relação ao como seria o preço de um Celta, como seria o preço de um Corsa, lá atrás, que foi lançado o Corsa, por exemplo, lançado em 94. Certo. E quando você faz a recomposição da inflação, você vai encontrar preços muito similares aos carros praticados hoje, sem contar a evolução tecnológica que o produto sofreu. Então, significa dizer que a carga tributária é responsável por essa transformação desse preço, certo, além da inflação, não é? Então, assim, o Brasil... Da desvalorização da moeda. Da moeda, com certeza, né? Mas, assim, o Brasil, ele tem nós temos uma carga tributária sobre o automóvel muito grande, ela é intensa desde a sua base, ou seja, desde o PIS/COFINS, dos insumos que compõem a construção do carro, passando para a oneração do imposto estadual, do famoso ICMS. E, inclusive, no Brasil, nós temos um advento que é particular, eu acho que talvez seja uma jabuticaba fiscal, que é o ICMS sobre transportes. O transporte, que é um serviço, é cobrado ICMS sobre transporte. Então, para o consumidor entender, você paga sobre o carro tudo. Você paga muita carga tributária e que fica inequívoco que esse produto ele carrega um peso de impostos muito grandes, tá certo? Dependendo da categoria do produto, Luiz, ele pode ter até em torno de 50%, quase 50% sobre o seu custo ser de impostos, né? É uma taxação muito acima do que é nos outros mercados. Se a gente pegar o limítrofe, você tem os Estados Unidos que cobra no máximo 7,5%, e você tem aqui 48%, 47%, então nós temos aí uma discrepância muito grande. Né? Certo. Como é que estava o mercado antes? Vamos lá, antes do anúncio. Do anúncio. Como é que você estava de mercado de venda, de compra? Faz aí um paralelo nesses últimos anos ou recentemente na entrada de 2023. Luiz, eu vou voltar 3 anos. Né? Vamos voltar para 2020. Para antes da pandemia. Antes da pandemia, tá. Então é importante a pandemia tem um advento social, um advento científico e um advento econômico também, que percorreu todo o globo, né? Então, nós tínhamos antes uma situação de mercado com leve crescimento, nós tínhamos uma situação de que a composição do negócio, venda de automóvel, inclusive novos, usados, caminhões, ônibus, etc., ela enfrentava um pequeno crescimento, era favorável ao ciclo econômico. Tivemos a pandemia com a expressão, literalmente, tudo parou, né? A gente não precisa discursar sobre isso. E aí inicia-se uma retomada com um agravante que não tínhamos antes, que era a falta de componentes. Certo. Então era um agravante novo que chegou durante o processo da pandemia e tudo isso reflete também no preço, porque a falta de componentes terminou aumentando também o custo de produção do veículo. A partir da retomada econômica com o fim da pandemia ou quase o fim da pandemia, as vendas começam a retomar um certo ritmo, mas ainda muito abaixo do que a gente tinha anterior e ainda estamos muito abaixo. Certo. Parte disso é devido à inflação. Inflação é mundial, inflação não é um advento brasileiro, é um advento mundial.
né? Os governos precisaram fazer muita injeção de dinheiro público no globo, nos países, para que a gente superasse a pandemia, inclusive situações de financiamento de saúde pública, etc, etc. Então, temos uma questão de inflação e temos a questão do aumento do custo de produção do carro através da falta de provocado pela falta de componente e através da necessidade de substituição e reprogramação de fabricação de alguns componentes, agravado ainda por uma outra coisa, a guerra da Ucrânia. A Ucrânia também influencia diretamente. A Ucrânia é o maior produtor de chicotes elétricos do mundo. A Ucrânia tem essa característica. A Ucrânia tem uma indústria aeroespacial pujante, é base de lançamento de foguetes, etc. Tem uma tradição tecnológica e hoje, na época, então, ela ocupava uma posição importante como integrador de chicotes elétricos. Então, eu tenho a falta do chip, eu tenho a questão da Ucrânia, eu tenho a questão da inflação. Então, você tem uma série de fatores que para o consumidor parecem não existir, mas existem. Elevou o custo de produção. Elevou o custo de produção. E, na verdade, a demanda, muita gente também querendo o carro que não tinha. E o carro não chegava. Exatamente, né? Não tinha aquela coisa toda. E agora a gente tem uma questão aí, essa sim é brasileira, a questão do crédito, né? Que também é agravado por conta da perda de poder aquisitivo das famílias. Nós não temos uma reposição da inflação. Juros altos? Juros mais altos, tá certo? Mas, repito, isso não é uma questão de momento nem de nenhum governo. Certo. Isso é uma questão de uma conjuntura mundial, não é de fácil solução. Não adianta alguém vir com a varinha mágica, eu soluciono, não é assim que funciona. Tá certo? Tem toda uma cadeia que precisa ser equilibrada para que isso venha a melhorar. Tá. Aí, nesse cenário, que você estava dizendo que era um cenário de tentativa de retomada de crescimento, mesmo que abaixo dos índices anteriores à pandemia, que eu ia até lhe perguntar, as pessoas estavam procurando, assim, o comércio de seminovos e de carros novos, você tinha verificado nessa transição uma diferença? As pessoas estavam optando mais, mesmo quem tinha condições de comprar um carro novo, disse, não vou comprar não, desvaloriza muito, vou para o seminovo, como é que estava isso? Na verdade, o seminovo ele sofreu um impacto positivo muito grande com a saída da pandemia por conta da falta do carro novo, Luiz. Certo. Então, na ausência do produto novo, o consumidor foi para o produto seminovo, que seminovo é pronta entrega. Né? Seminovo você encontra, inclusive, aquilo que você quer literalmente. E, às vezes, na concessionária, na época, você não encontrava. Você queria um modelo X vermelho. Você não encontrava. Você ia numa loja de usado, existia aquele modelo. E aí, o mercado de seminovo tomou um fôlego muito importante. Foi importantíssimo para a economia o mercado de seminovo naquela ocasião. Segurou toda a cadeia. É importante lembrar que a concessionária de veículos, ela é o ponto de partida de uma atividade capilarizada. A economia gerada ou produzida através da venda do carro é muito extensa, tá certo? Não é uma coisa limitada ao concessionário. Ela vai passar anos ou décadas, produzindo riqueza através daquela venda, e no momento sim da venda você ativa várias cadeias de serviço adjacentes que compõem isso. E a venda do seminovo, na ocasião, pela falta do novo, sustentou essa cadeia de forma bastante eficiente. Hoje ele está em baixa, os preços inclusive em baixa, provocados em parte por essa medida, repito, inicialmente mal comunicada, não foi eficiente, foi até, de certa maneira, amadorística a forma como foi comunicada, né? E aí a gente tem um desafio de recuperação, que, novamente, repito, acontecendo no segmento das concessionárias, beneficia toda uma cadeia econômica, beneficia o Estado, o município, empregos, renda e impostos. Então é importante a gente lembrar, inclusive, Luiz, que essa medida é uma medida de renúncia fiscal ligada ao governo federal, onde ele atribui um certo limite, um certo teto de gastos que não vai afetar a arrecadação dos estados e municípios, pelo menos a princípio. Certo. Então, vamos lá. Então, nesse cenário, vem lá o governo e faz o tal anúncio, você está mencionando aí, de que iria tomar medidas de renúncia para poder baixar alguns veículos e para usar a fala mais popular do presidente Baixar Lula, o preço. Baixar o preço para que o povo brasileiro possa voltar a comprar o carro. Um carro dito popular, porque os preços, de fato, estavam nesse sentido. E aí, como é que isso chegou no mercado desde o primeiro dia? Bom, no primeiro momento, houve o que a gente chama de breca varejo, né? O governo federal foi o provocador do maior breca varejo que resistiu na história. É um Black Friday ao contrário? Ao contrário, exatamente, Luiz. É o inverso do Black Friday. Porque quando o governo foi lá atrás, com o ministro e vice-presidente Alckmin, dizer que tinha um programa, que ia anunciar o programa,
encabeçado também pela fala do presidente Lula, o governo fez a fala, mas não tinha um decreto por trás, nenhuma norma, nenhum parâmetro. E todo consumidor, é lógico, compreensível, ficou aguardando aquilo acontecer, tá certo? Ou seja, não compraria carro de jeito algum. Não compraria carro de jeito algum. Então nós tivemos um mês de maio ruim, prejudicando inclusive as vendas. Houve uma perda de arrecadação enorme por parte aí dos governos, a princípio federal, depois municipal, estadual e municipal, por conta dessa má gestão da comunicação. Foram pelo menos uns 15 dias, no mínimo. Foi exatamente 14 dias, Luiz. 14 dias. Ou seja, meio mês... Não vendia o carro. Não vendia o carro, exatamente. Então, essa medida, ela repercutiu negativamente no mês de maio, atrapalhou a economia de forma geral no segmento, mas, repito, atrapalha outras que são agregadas, né? E agora a gente tem a oportunidade de retomar. É importante dizer que as montadoras reagiram com muita rapidez ao anúncio. A medida provisória publicada segunda à noite, na terça de manhã já tínhamos preço de mercado ajustado, reajustado para a medida, né? A cadeia do segmento automotivo ela é muito profissionalizada, então ela não perde tempo em executar planos dessa natureza. Eu volto aqui a 2008, quando Mantega, ministro da Economia, anunciou numa sexta-feira a redução do IPI. Era mais ou menos outubro, uma sexta-feira de outubro para novembro, e no sábado você já entrava nas lojas e comprava carros com a redução do IPI. Certo. Porque a nossa categoria é uma categoria muito organizada, é um segmento muito profissionalizado que consegue entregar para o consumidor essa resposta muito rápida. Mas vamos lá. Então, quais foram as reduções mais significativas nesse sentido? Me corrija se eu estiver errado, o planejamento do governo era abaixo de 120 mil, não é isso? Abaixo de 120 Veículos mil. Abaixo de 120 permaneceu, mil. Aí, tá certo? Ele inclui três variantes, né? Inclui a questão de componentes nacionais, inclui a questão de integração e produção nacional e inclui a questão da poluição, né? O produto que é fabricado no Brasil, integra mais componentes nacionais e polui menos, tem direito a um desconto maior, que no caso agora do programa do governo chega até a R$8.000, tá certo? O carro, à medida que vai subindo dessas variáveis, umas mais, outras menos, ele chega até R$2.000 apenas de desconto. Então, o teto é 120, de 120 para baixo, e você tem descontos que variam de R$2.000 a R$8.000. Alguns fabricantes acrescentaram em cima do desconto do governo, da renúncia fiscal do governo, e adicionaram incentivos comerciais. Então, por exemplo, nós temos marcas que a gente representa que eu tenho R$10.000 de desconto, que é quase 20% sobre o preço anterior. Então, saiu de R$ 68.990 para 58.990. É muito significativo o desconto. E aí esse 58.990 é o preço de carro novo mais barato do Brasil. Mais barato do Brasil, tá certo? Eu não diria exatamente o carro popular, porque dentro da situação econômico-social que a gente vive, essa palavra estaria sendo equivocada e seria para mim até uma determinada forma uma ofensa para dizer isso. Mas eu diria a vocês que nós temos um carro mais acessível, é bem equipado, um carro hoje é seguro, diferentemente daquele primeiro popular lá atrás que era peladão. Esse carro já não é mais pelado, é um carro que tem 4 airbags, que tem controle de estabilidade, controle de parte de rampa, ele tem vidros elétricos, tá certo? Ele tem ABS. Então a gente não pode dizer exatamente que é um carro pelado, que é popular, que era o espírito lá de trás, de 92, 93... Que aí, na verdade, não tem intenção de se fabricar mais. Não sei. Exatamente. Não cabe. Inclusive, nós temos legislação que obriga que os carros sejam equipados com ABS, com airbag de fábrica, então, que é uma questão boa para o consumidor, carros mais seguros, mais econômicos, que poluem menos. Hein? Tem um benefício geral de todo o ecossistema, né? Certo. E qual é a sua perspectiva, então? Vamos lá. Aí teve essa redução, que aí qual é a perspectiva que vocês têm de melhoria de mercado? Ponto, Luiz. Aí esse é um ponto importantíssimo e eu queria aqui fazer um apelo e uma comunicação ao consumidor, porque, como você bem disse no início, são muitas informações por vezes conflitantes e incompletas, né? Então, o espaço que você nos cede para a nossa categoria, como forma geral, é muito importante e eu sei que o seu programa tem grande audiência. É o seguinte... Esse programa tem um teto. O governo limitou o valor do investimento, do gasto, do benefício que ele está repassando. E quem esperar para mais tarde está sujeito a perder esse benefício, porque esse dinheiro acaba, esse dinheiro tem fim. Tá certo? É a semana do descontão. É mais ou menos isso. Então, assim, inclusive na fala de ontem à noite do ministro Haddad, ele disse, 15 dias. 15 dias? Ele disse, porque a gente já fez a conta, Luiz. Como eu disse, nossa categoria é muito organizada, tem muita gente boa por trás do back-office, que sabe fazer as coisas, que sabe como funciona. Então, o que é que acontece?
Você pega, bom, eu estou baixando aqui 18%, 17% do preço do carro. A expectativa é que eu multiplique isso por um número X, cada marca vai ter um índice de ganho de venda a mais, tá certo? E aí você vai somar. Eu vou ter direito a quanto desse pacote de incentivo? A tantos R$1.000. Vezes tantos carros que eu tenho em estoque que eu posso vender. Você em 15 dias gasta. Gasto dinheiro. É simples assim. Então o consumidor não deve... Olha só. Não deve... Não, isso é importante. O consumidor não deve aguardar, tá certo? Nenhuma melhora adicional. Nós estamos num processo nacional de esforço de reequilíbrio fiscal. Essa medida, inclusive, economicamente, a princípio é um contrassenso. Ela traz benefícios na cadeia, como eu já expliquei, mas a princípio é um contrassenso. E não tem de onde sair o dinheiro adicional. Então, o consumidor não espere uma medida complementar de extensão, que, se houver, será uma imensa surpresa para todos, para quem gosta e para quem não gosta, porque realmente é um esforço pontual, porém, você aqui muito inteligentemente já disse que quando ocorre a venda, você começa um ciclo virtuoso de benefícios econômicos que aquela venda vai gerando no decorrer do tempo. E isso você não encerra porque acabou a promoção ou porque acabou o incentivo. Isso você continua, né? Então, a ideia do governo é que isso seja um ponto de partida virtuoso para que a economia inicie uma forma inteligível, perceptível por toda a sociedade de recuperação. Tá, então você tem ali uma oportunidade de fazer, não é algo que está ali... Não é. Isso permanente. Isso é um programa indefinidamente localizado, que foi publicado um teto, né? Didaticamente, vou dizer, nós temos 500 milhões de reais para serem disponibilizados pelo governo e as montadoras vão repassar no preço. Então, nós temos um teto, tá certo? Então... o que é muito bom para esse momento, com certeza, que aquece o mercado desse momento, é bom para nós, consumidores, de fazer. Agora, não quero botar gosto ruim, não, mas quando isso passar... os dias seguintes ou as semanas seguintes, Luiz, do retorno do preço. Muito boa a sua pergunta. Na verdade, o que é que acontece? O mercado, como eu já disse, é um mercado muito profissionalizado, né? É importante que o consumidor saiba que não é só o automóvel que está sendo beneficiado, tá? Nós temos também 1 bilhão, um bilhão de incentivo para a renovação de frota de ônibus e caminhões. Isso é importante. Incluiu no pacote. Tá certo? Isso é importante porque, inclusive, além de melhorar a questão de segurança viária, porque são carros mais novos que vão circular, melhorando a qualidade e a segurança, tem a questão de menor poluição, tá certo? Então, esses veículos vão poluir menos, todo mundo se beneficia. Então, vamos lá. Esse mercado, o nosso mercado, o mercado de concessionárias, novos ou usados, é muito profissionalizado, então a gente sabe que essa transição ocorrerá. E aí a gente vai se preparar, tá certo, nessa transição. Por quê? Porque nós temos um teto de até 120 mil. Qual é o esforço? Hoje vamos trabalhar os carros até 120 mil. Depois disso, a gente volta para tentar fazer o esforço dos carros que estão fora desses 120 mil, que continuam comprando. É importante dizer o seguinte, 45% do mix do mercado será beneficiado por este incentivo. 55%, ou seja, o restante, não. Então, vai ter um boom desse carro agora e depois a gente volta com os carros acima de 120 mil, tá certo? Para poder continuar a vida que segue, né? Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que eu tenho um intervalozinho aqui, um intervalo comercial, não é isso, Cacau? Tem um minutozinho aqui de intervalo, porque eu quero continuar conversando aqui com o Zé Carneiro. Quero lhe perguntar, você começou, inclusive, no início da nossa conversa, sobre a questão do imposto, carga tributária muito alta. Tem um debate sobre reforma tributária no Brasil, foi apresentado ontem, se isso vai ter algum impacto, se tem alguma perspectiva também sobre isso. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade. De verdade, hoje passando a limpo essa medida do governo que reduziu preços de automóveis, de veículos aqui na faixa até de 120 mil reais aqui no Brasil. A gente está com o empresário do ramo de veículos, o Zé Carneiro, ele que já foi presidente do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos aqui na Paraíba, faz parte das discussões nacionais e está dando uma aula sobre o tema, já deu um alerta aqui para dizer corra, porque não vai ser uma medida indefinida, tem um pacote de renúncia específico, né? Um limite para esse uso e, naturalmente, não vai ficar aí indefinido. O governo pode prorrogar ou não, mas aí é um outro debate. Eu ia lhe perguntar, para além da questão dessa medida específica,
não sei se eu chamo de paliativo ou não, mas dessa medida do governo Vamos chamar de localizada. Localizada, né? Localizada. Se há alguma perspectiva de decisões, até com a reforma tributária, que reduzam tanto quanto mais a carga tributária dessa produção do veículo, e a gente sim, em todas as faixas, nós temos carros mais baratos no Brasil. É verdade, Luiz. É bom lembrar, eu gosto sempre de historiar as coisas, né? O automóvel, onde em alguns lugares do mundo, ele é um bem de valor agregado limitado ao uso, limitado ao tempo. No Brasil, ele faz parte do patrimônio. São coisas distintas, né? No mundo afora, o patrimônio são carros de maior valor e carros que são históricos, que têm um algo a mais. Valor agregado. Tem um outro valor agregado. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem uma construção do automóvel como um patrimônio importante dentro da construção social. Você quer ter uma casa, você quer ter um carro. Faz parte da nossa cultura, né? O brasileiro ama carro também, isso é importante, sim, tá certo? Mas vamos lá. Dentro da reforma, da qual o deputado Aguinaldo, paraibano, é o relator, e é muito bom para a Paraíba que tem uma liderança como Aguinaldo nessa posição, o segmento que é importante dentro da economia, nós aí temos uma participação importante no PIB nacional, estamos presentes aí em 1.100 municípios, são mais ou menos 7.000 concessionários. Eu já ocupei, Luiz, durante alguns anos, alguns bons anos, foi muito bom, eu ocupei a vice-presidência nacional da FENABRAVE, da Federação. Eu ocupei, foi uma época muito importante na minha carreira, muito construtiva. Então, veja bem, nós temos uma participação importante dentro da Constituição Econômica brasileira e estamos conversando, dialogando nacionalmente com os encarregados da reforma para colocar o nosso posicionamento de como seria o mundo ideal. Nós temos um desejo econômico e operacional e temos uma possibilidade que o governo consegue executar. Então, a gente está dialogando entre esses dois mundos, né? O desejo para transformar o carro, saindo desse papel de patrimônio para um papel de bem de consumo e de uso, tá certo? Mas ainda tem um caminho, né? A gente não consegue dar esse passo de uma só vez. E um dos itens importantes é justamente a desoneração concentrada, principalmente sobre o ICMS, tá certo? O ICMS é ponto fundamental dentro dessa discussão, já que em cima dessa tributação que se faz a distribuição, digamos assim, nacional de renda através dos programas governamentais, etc. Não vamos aqui ter condições de explicar, é muito a fundo. Porém, o governo precisa entender que a oneração muito grande de um bem de alto valor agregado, ele não é bom para a economia, e esse é o ponto. Porque mundo afora, tá certo? O bem de valor agregado muito alto, ele não pode ser muito caro a tributação, porque ele impede a venda e, portanto, impede a circulação econômica. Inibe, tá certo? Tal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o equilíbrio entre estados que produzem e estados que consomem. No Brasil, hoje, existe uma guerra por trás disso entre quem produz e quem consome, onde a tributação é feita de forma diferente e é preciso haver, então, uma renúncia de alguns estados para equilíbrio de outras, né? Tem toda uma equipe de profissionais, de pessoas muito preparadas que estão discutindo isso. Eu tenho certeza que o segmento se fará representar e eu não tenho dúvida, eu tenho uma esperança bem latente em mim que ao final dessa reforma, o segmento de automóvel, pela importância da cadeia da capilaridade e da vitrine, Luiz, a gente não falou nisso. O automóvel é uma vitrine para a economia. Se o nosso segmento vai bem, é como a construção civil na Paraíba. Se esse segmento vai bem, significa dizer que a economia está robusta, tem vida e você gera confiança. E quem nos move, quem move é a pessoa humana, não é a realidade. Quem move é o desejo, quem move é o sonho, quem move é a perspectiva. Então, se nós temos uma boa perspectiva de futuro, a gente tem futuro. Thaís, Zé Carneiro, obrigado aqui pela presença, obrigado pela aula. Boa sorte para todo o mercado, boa sorte nas vendas. Para o Brasil, para todos nós. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui, é você o nosso abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência sempre e até amanhã, se Deus quiser.